Pam, pam. E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Olá, olá. Olá, bora falar um pouquinho de Procreate. E aí, galera, sejam bem-vindos. Começando agora, bora falar um pouquinho de Procreate. Trocar uma ideia, ver atalhos, coisas legais de fazer, como se faz coisas. Se vocês quiserem saber alguma coisa, mandem nos comentários que eu posso tentar, dentro do meu conhecimento, conversar e mostrar para vocês um pouco, ou como se faz, ou aonde está, dar alguma dica, alguma coisa assim. Beleza? Então vamos nessa. Primeira coisa que eu pensei em fazer foi começar falando um pouquinho sobre como fazer o blend de cor no Procreate, como fazer a mescla de cor, que nesse caso funciona tanto para o Procreate quanto para outros aplicativos, na verdade. É mais o conceito de... Peraí que a câmera tá balançando um monte, deixa eu ver se eu resolvo. Aí. É mais o conceito de como combinar cores que funciona em vários aplicativos, então não é só para Procreate. Então o que eu pensei em fazer primeiro foi começar com essa parada. Então, deixa eu ver se eu tenho uma paleta de cor com cores mais vivas. Deixa eu pegar esse vermelho aqui. Eu vou na minha ferramenta de seleção, eu vou usar a seleção de retângulo e selecionando uma parte da minha tela aqui, com essa seleção ativa, eu não sei se vocês conseguem enxergar aqui o tracejadinho, eu acho que sim, eu acho que a câmera está de boa. Eu vou aqui no preenchimento de cor, que é a segunda opção da direita para a esquerda, aqui embaixo, ó, na barra de ferramentas de seleção. Quando você liga isso daqui, ele automaticamente vai preencher toda a sua seleção. Então, toda seleção que você fizer, ele vai preencher, o que é bom para você ter formas retangulares super rápido. Obrigado, Débora. Olá, Gabriel, seja bem-vindo. Então, você pode, inclusive, enquanto a sua seleção estiver ativa, você pode, inclusive, desativar essa opção ou reativar. E daí agora eu vou usar a opção de remover, só para tirar essas seleções que eu fiz aqui embaixo enquanto eu estava falando com vocês, e pronto. Então eu vou ter um quadrado feito de forma... Um quadrado não, né? Um retângulo feito de forma super rápida, só para exemplificar a nossa composição de cor, a nossa mesclagem de cor. Bom, a segunda coisa que eu vou fazer aqui, eu vou colocar, na verdade, essa camada aqui em bloqueio alfa. O que isso faz? Isso vai pegar essa camada e vai travar tudo o que não tem pixel desenhado. Então, se eu tentar desenhar fora do vermelho agora, ele não vai deixar, porque eu ainda não tenho pixels aqui. Eu só vou conseguir desenhar onde já tem presença de informação nessa camada. Então, eu vou selecionar o amarelo, e agora, por exemplo, ó, eu vou começar aqui embaixo e vou subir até entrar. Tá vendo que ele aqui dentro, ele pintou? Isso é por conta do bloqueio de camada, do bloqueio alfa. Então, eu vou desfazer essa parte e eu vou pintar esse lado aqui inteiro de amarelo. Eu vou pegar um outro pincel, só um pincel que tenha mais cor mais preenchimento do que textura, e vou preencher esse lado aqui. A primeira forma de mesclar cores, isso é em qualquer aplicativo, tá? Você pode usar o desfoque gaussiano. Porque o que o desfoque gaussiano vai fazer? Ele vai pegar esse quadrado aqui e ele vai dar um desfoque para todas as direções, de forma homogênea. Então você pode usar isso para mesclar essas duas cores. No caso do Procreate, essa opção fica aqui em ajustes, desfoque gaussiano. Nos outros aplicativos, você vai encontrar essa opção também, mas em outros menus, tá? Então, nesse caso, eu vou usar o desfoque gaussiano, e daí eu vou tocar na tela e puxar para a direita para ir aumentando a quantidade desse desfoque. Aqui em cima você pode ver o nome do efeito que eu estou aplicando, o percentual, e aqui tem uma barrinha azul que mostra a quantidade que esse efeito está aplicado. Então, puxando mais para o lado, ó, ele vai mesclando cada vez mais, tá vendo?
e daí chega um ponto em que a gente começa a perder a informação das cores originais. Porque a gente começa a mesclar tanto que ele começa a ser uma nova cor. Então você precisa equilibrar até onde você de fato quer que a mesclagem aconteça. Então, no meu caso, aqui já seria um ponto interessante. Pedro, e aí, mano, cria uma arte pra mim? Em que sentido, cara? Você quer um comissionamento? Me manda uma mensagem depois, vamos trocar uma ideia. E Gabriel Souza, você é de onde? Gabriel, eu sou de Minas Gerais, do sul de Minas, mas eu já moro em São Paulo há 20 anos, então meio que já não existe mais sotaque nem nada. Tatuagem, legal, vamos trocar uma ideia, Pedro. Qual o seu iPad? Meu iPad é um iPad Pro de terceira geração, 11 polegadas. Tem um vídeo no meu perfil falando sobre ele. Tá fixado lá, inclusive. Como faz drop color? Não estou conseguindo pôr a cor por completo. Legal, Nenart, segura um pouquinho, eu vou terminar, eu vou falar sobre as outras duas opções de mesclagem de cor, daí eu já falo do color drop, tá bom? Gabriel Souza, sim, eu tô gravando meu curso agora, já tem 15 aulas disponíveis no meu Patreon, hoje à noite eu tô subindo a 16ª, e eu pretendo terminar esse curso até o final do mês, então até o final do mês provavelmente no mês que vem ele já vai estar nos outros... Ô, Débora, obrigado pelo coraçãozinho. No mês que vem ele já vai estar disponível na Udemy e todas as outras plataformas de curso. Boa, então vamos nessa. Deixa eu continuar aqui. Então, o próximo passo vai ser o Color Drop. Legal. Bom, voltando para a seleção, eu vou criar uma nova camada agora. Na verdade, eu já criei uma nova camada. E eu vou criar um novo retângulo, fazer a mesma coisa. Eu já estou com a cor ativa aqui. Então, eu vou selecionar o mesmo vermelho que eu tinha selecionado antes. Deixa eu até confirmar qual vermelho foi. Deixa eu olhar no meu histórico para ver qual vermelho foi. Meu histórico tá aqui. É esse aqui, na verdade. Tá. Então, aqui eu vou fazer um novo retângulo. Tá com preenchimento de cor. Então, a cor vermelha já foi colocada. Vou, de novo, ativar o bloqueio alfa. Isso quer dizer que eu não posso desenhar aqui fora mais. Vou selecionar a cor amarela, como do outro, e vou preencher só a metade aqui, como eu fiz da outra vez. E daí, dessa vez, o que eu vou fazer? Isso é curso de Procreate? Mais ou menos, até. A minha ideia é falar sobre Procreate de forma geral, então se você tiver alguma dúvida, pode falar, que eu vou tentar... É mais um tirar dúvidas e fazer juntos. Então, é quase como um curso de Procreate ao vivo, com interação. Boa, só que dessa vez, gente, então aqui nós usamos o Gaussian Blur, certo? Deixa eu até escrever aqui para a gente não se perder. Deixa aqui nessa camada, até mesmo para as pessoas que chegarem depois. Então aqui foi... Como é que é? Desfoque. Opa, cadê a cor? Ah, eu tô com o bloqueio alfa ligado. Então agora... Desfoque. Quase não coube. Deixa eu usar minha seleção só para puxar ele para o lado. Gente, quando vocês estiverem com o Procreate, com o seu canvas lá no fundo, lá pequenininho, uma forma rápida para você trazer ele de volta é fazer uma pinçada rápida para dentro, assim, ó. Ele traz toda a sua arte e ele ajusta o maior tamanho na sua tela. Boa. Agora, então, voltando para a nossa camada 2, a forma como eu vou mesclar as cores aqui vai ser usando a ferramenta de esfuminho, que é essa segunda ferramenta aqui, ó. Logo depois do pincel, você tem a ferramenta de esfuminho. Quando você toca nela, você pode escolher qual pincel você vai usar. E aqui, você tem uma questão, que é assim.
você tem os pincéis que funcionam muito bem com esfuminho, e você tem os pincéis... Obrigado pela rosinha, Débora. E você tem os pincéis que funcionam mais ou menos com esfuminho. Então, o que eu vou mostrar aqui é uma forma de fazer esse desfoque, essa mesclagem de cor. Valeu, Vavá! E depois o que eu vou fazer é eu vou mostrar para vocês onde é que fica a configuração para você ajustar. Caso você tenha um pincel que você queira muito usar para fazer o desfoque e a mesclagem de cor, mas aquele pincel não funcione muito bem, beleza? Então, eu vou pegar o acrílico molhado, como o pincel do esfuminho, e agora o que você faz, você vai mesclar a cor com o pincel. Então, aqui, no seu campo de opacidade, ao invés de ser opacidade, ele vai ser a força do seu desfoque, e aqui continua sendo o tamanho. E isso, gente, funciona para qualquer aplicativo também, não é só para Procreate. Se você tem uma ferramenta de desfoque, o conceito é o mesmo, tá bom? Inclusive no papel, o conceito é o mesmo. Você pode simplesmente combinar as cores. E daí agora você vai fazer o movimento para o lado que vai fazer sentido para a sua textura. Por exemplo, se você quiser que a sua textura seja na horizontal, você faz pinceladas na horizontal. O esfuminho, ele nada mais é do que uma forma de você empurrar a cor. Então, você tem pigmento dos dois lados e você começa a empurrar e ele vai misturando essas cores. É bem como tinta mesmo. Então, se você fizer circular, por exemplo, você está levando cor de um lado para o outro. Tá vendo aqui, ó, que a gente consegue ver o círculo acontecendo? Então, essa... Oxi, o que está acontecendo? Eu acho que minha luva deve estar meio sujinha. Ela não está adiantando tanto porque ela funciona. Então, eu vou diminuir um pouquinho a força dele. E agora eu vou mesclar um pouquinho as minhas cores. Boa. Então, essa é uma segunda forma para você fazer. Então, essa daqui a gente tem um controle muito maior. O esfuminho, por ser um pincel e você poder carregar ele para onde você quiser, você tem o controle total de onde vai desfocar, onde vai ser mais amarelo, onde vai ser mais vermelho, você pode empurrar a cor de um lado para o outro e por aí vai. Então, o desfoque, a ferramenta de esfuminho, deixa eu até anotar aqui. Esfuminho, ups. A ferramenta de esfuminho te dá mais controle na hora de combinar as cores. Né? A desfoque, então, se a gente olhar o desfoque gaussiano, a gente tem uma mesclagem mais suave, você tem uma combinação de cor que é simplesmente... A gente não consegue enxergar onde é que essa combinação aconteceu, né? Não ficam traçados nem nada. A do esfuminho fica um pouquinho, você consegue manter textura se você quiser, mas tem o grande ganho de você poder ajustar aonde você quer combinar mais ou menos as cores. E isso daqui também é muito bom para você trabalhar em pele, sombras e por aí vai. Antes de mostrar um pouquinho onde é que a gente mexe isso nos pincéis, eu vou só dar uma lidinha aqui nos comentários para ver alguma resposta. Com o desfoque é bem mais rápido também. Sim, Débora, o desfoque ele definitivamente é mais rápido, mas você só tem que tomar cuidado porque a sua pintura pode ficar bem aquela pintura... Sabe quando as pessoas fazem tratamento de foto, mas eles só aplicam um blur e daí fica tudo, parece que eu não sei como falar, mas fica tudo meio estranho, assim, fica tudo meio emborrachado. Então, o desfoque gaussiano traz isso. O esfuminho ajuda a evitar esse tipo de coisa. Deixa eu só dar uma lidinha aqui, pessoal, nos comentários. Obrigado, já tentei, não tô conseguindo. Tá, o Nena Arte, eu já li esse. Pedro, eu tenho as imagens, já quero montar, sabe o fechamento aqui, aí juntar junto fica com você ver.
Pedro, beleza, vamos trocar uma ideia por mensagem lá no... Manda uma mensagem para mim e a gente continua trocando ideia. Isso é curso de Procreate, já respondi. Você explica muito bem, parabéns. Valeu demais, Gabriel. Isso é muito bom para realismo. Total, Vavá, é isso aí. Esse é o conceito mesmo. Mas eu sempre tenho dificuldade de fazer realismo no digital. Cara, eu nem cheguei nesse ponto. Eu tenho alguns vídeos nos quais eu tô evoluindo a minha pintura, se você quiser dar uma olhada lá, mas eu nunca fui pro realismo, eu sempre fui mais pro lado do fantástico, assim. Eu comprei há alguns dias, uma coisa que queria saber se dá para pôr música para fazer animação. Não, no Procreate você não consegue adicionar áudio. Eles acabaram de lançar um novo aplicativo que chama Procreate Dreams, e nesse ele vai ser um aplicativo focado para animação mesmo. Daí você vai conseguir fazer animação interpolada, vai conseguir colocar áudio e tudo mais. Ele vai ser um pacote completão mesmo. Boa. Então, gente, voltando aqui para o esfuminho, eu estou com o acrílico molhado selecionado. Se por acaso o pincel que você tiver usando não funcione muito bem, você entra nele de novo, tocando no pincel. Daí, aqui em propriedades, você tem essa opção, esse atributo que chama puxada ao borrar. Nesse momento, ele está em 40%. Então, eu vou puxar ele para 0 para vocês verem. Eu vou puxar para 0, dar um OK. E aqui agora eu vou aumentar a opacidade, que seria a força do esfuminho, para 100%. Então, esse pincel deveria puxar muito a cor, certo? Deixa eu confirmar se eu estou na camada certa, sim. Então, agora eu vou puxar. E se vocês repararem do lado de vocês, nada está acontecendo. Por quê? Porque eu simplesmente desliguei nas propriedades desse pincel, eu puxei para 0 a puxada ao borrar. Valeu, Vavá, pela rosinha. Agora, se eu puxar, por exemplo, para 100%, olha só, quando eu toco aqui dentro e puxo, ele vai puxar toda a cor. Enquanto eu não tirar o lápis da tela, ele não vai parar de puxar a cor, porque eu coloquei isso em 100%. Então, se o seu pincel não estiver puxando tanto quanto você gostaria, você pode entrar aqui em propriedades e ajustar a puxada ao borrar. Inclusive, até vamos fazer juntos aqui uma brincadeira que é bem legal para esse tipo de funcionalidade, que é um pincel 3D. Quer ver? Usando a ferramenta de esfuminho, a gente vai fazer um pincel 3D, um desenho 3D. Rapidinho, eu usando a minha ferramenta de desenho, eu vou fazer um círculozinho aqui, vou pintar ele de amarelo, e agora, com a cor vermelha, eu vou fazer só um Vzinho aqui. Rapidinho, só pra gente fazer uma brincadeira. Agora, enquanto o pincel tá com 100% de puxado ao borrar, eu vou colocar o pincel, garantir que ele tá dentro dessa cor, e agora... Opa! E agora eu vou puxar. Olha só, ele pega toda aquela cor do jeito que eu deixei lá, e ele traz mantendo a posição da puxada. Então, você consegue fazer uns desenhos 3D quando você trabalha dessa forma. É um hackzinho. Quando o pincel não tem textura, porque esse pincel aqui tem muita textura, ele fica muito, muito legal. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui pra gente... Na verdade, deixa eu criar um rapidinho para vocês verem. Ó, eu vou criar um pincel novo, não vou mexer nada nele, só vou vir aqui em puxado ao borrar e colocar em 100%. Então, agora, quando eu vier aqui dentro, deixa eu aumentar ele um pouquinho, para ele caber certinho. Olha que legal. Tipo, esse é um hack bem legal para vocês fazerem do lado de vocês aí, testarem, fica bem interessante. E daí, para não ficar esse craqueladinho aqui, no seu pincel, vem aqui em caminho do traçado e diminui o espaçamento dele, que daí você tira isso também. Ó, daí ele fica bem suave. Boa. Legal, então, recapitulando rapidinho,
Aqui no desfoque nós temos duas cores e a gente usou a ferramenta o efeito de desfoque gaussiano para combinar as duas cores. No esfuminho, a gente usou a ferramenta de esfuminho do Procreate para combinar as cores dos dois lados. Essa daqui fica mais suave a transição, mas com esfuminho você consegue ter um controle muito maior da onde você vai realmente esfumar, combinar as cores. Deixa eu tirar isso aqui daqui. E agora a gente vai falar sobre Color Drop, pedido pela... esqueci, da NenaArt. Só que eu vi que tem alguns comentários, deixa eu dar uma lidinha nos comentários, pessoal. Eu gosto que os meus desenhos sejam realistas, mas tem mais com cara de desenho, legal. Ah, vou comprar então. Ainda não saiu, Atena. Vai sair em novembro o Procreate Dreams. Você vai publicar essa live no YouTube? Sim, eu publico todas as lives que eu faço, estão todos no YouTube. Tem uma playlist lá que chama Lives. Fernanda Dolls. Gente, eu desenho também. O Procreate Pocket é igual o da tablet? Mais ou menos. Fernandaus. É isso mesmo, né? Fernandaus, Fernandaus, ele é igual em muitas características, só que, claro, né, o tamanho é diferente e você tem algumas questões que não são parecidas. A principal delas é a parte de estabilização do pincel. Aqui no Procreate da tablet, nós temos 3 grupos de estabilização. Nós temos o Streamline, que tem disponível no Procreate Pocket, que é o do celular. A Streamline, ela vai... suavizar, perdi a palavra. Ela vai suavizar apenas as pontas do tremido do seu traçado. Então, se você, por exemplo, fizer um desenho super tremido, ela vai pegar só os tremidinhos e vai suavizar. Mas ela não vai alterar o seu traçado. A estabilização, ela calcula cada ponto do seu traçado e gera uma média para fazer um novo traçado para você. Então aqui, ó, se eu, com esse traçado todo chacoalhadinho que eu fiz aqui, se eu aumentar a Streamline para o máximo, tá vendo que ele meio que... Eu acho que vai ficar mais fácil, na verdade, se eu fizer uma coisa mais circular. Mais circular não, mas com mais ondas. Então, se eu fizer assim, ó. Se eu puxar a quantidade, tá vendo que ele vai deixando a linha mais suave, mas ele mantém muito da minha forma ainda? Esse é o Streamline. Então, ele vai suavizar os traços, mas ele não afeta muito a sua forma. Agora, o estabilização, ele vai fazendo uma média do seu traçado. Então, ó, você começa a perder a forma, inclusive. Então, ele pega cada um dos pontos, faz uma média e gera um novo. E, por fim, nós temos a filtragem de movimento, que também só tem na tablet, que quando você aumenta a quantidade de filtragem de movimento, ele vai tentar levar o seu desenho para o mais próximo possível de uma linha reta. Isso é para evitar que você tenha os desenhos muito tremidos. Mas ele detona a sua linha. Se você não tomar cuidado, ele vai detonar a sua linha. Mas se você estiver fazendo desenhos que precisam de linhas muito retas, essa filtragem de movimento é muito boa para você. Então, essa é a diferença entre os três. No caso do Procreate Pocket, ele tem só o Streamline. Atena, se você tiver falado do Ibis Paint, é bem parecido. Eu ainda não falei, mas sim, o pessoal falou que é bem parecido mesmo. Tô falando... tá, você tava falando com a outra pessoa. Que da hora essa função, sim, muito massa, desculpa interromper. Mas como você põe a bolinha na ponta da caneta? Boa, Gustavo. A bolinha na ponta da caneta, pessoal, para quem não sabe do que ele tá falando, quando eu encosto, deixa eu aumentar aqui, quando eu encosto na tela, tá vendo que tem esse negocinho preto subindo e descendo? Isso é o cursor do pincel, Gustavo. Você toca aqui em ações
vem em preferências, em ajustes, na verdade, e daí, ó, tá aqui, é o cursor do pincel, é 1, 2, 3, 4, 5, é a quinta opção, cursor do pincel. Quando você liga ele, ele vai mostrar o pincel para você em alguns momentos. Para melhorar, para deixar do jeito que você gosta, vem em ajustes avançados do cursor, e daí você tem duas opções aqui. A primeira opção é mostrar ao passar sobre a tela, é quando você encosta na tela, ele vai mostrar o cursor e depois vai tirar. Mostrar ao pintar, ele vai mostrar quando você estiver pintando, arrastando em movimento, na verdade, né? E mostrar em ambos é quando você encosta e movimenta. E depois aqui você tem o estilo da cor, o contorno. Contraste alto, ele vai pegar a cor que está visível na tela e vai tentar te entregar a cor mais contrastante. Então, se você tem um branco, por exemplo, ele vai tentar te entregar um cinza escuro. Se você tem um amarelo, ele vai tentar te entregar um vermelho ou alguma outra cor. Um cinza escuro também, no caso do amarelo, né? Porque é bem contrastante. Cor ativa, ele vai pegar a cor que você tem naquele momento e usar como o contorno. E por pincel, é a configuração você define lá dentro dos pincéis. Mas é assim que você ativa o cursor do pincel. Deixa eu ver aqui. NenArt, quando eu desenho no Procreate, ele não faz uma linha completo, ele sempre corta a linha. Nena, isso, NenArt, depende do pincel que você está usando, né? Tem que entender, tem que ver direitinho. Me conta um pouquinho melhor para ver se eu consigo te ajudar com isso. Impressora Paper Print, não tenho ideia do que você está querendo dizer. David... Mina. Opa, Cauê, valeu demais pela rosinha. Fala sobre liquefazer. Tá bom, liquefazer depois então. Agora vamos falar de Color Drop, porque a NenArt pediu para eu falar sobre Color Drop. Pessoal, aproveitando, depois se vocês quiserem dar uma olhadinha no meu perfil, eu falo bastante sobre Procreate, sobre desenhos, dou sugestões de perfis para seguir, mostro fontes gratuitas, coisas legais relacionadas ao universo de desenho, ilustração e design, tá bom? Então, vocês são bem-vindos por lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre Color Drop. O que é o Color Drop? O Color Drop é uma funcionalidade que veio do Procreate, eles inventaram essa funcionalidade, mas agora a gente já tem alguns aplicativos de mercado aí que mostram isso também. É simplesmente você pegar a cor aqui e arrastar. Pum. Ele vai preencher uma forma completa. E daí a gente tem algumas questões relacionadas ao Color Drop. Primeira coisa, ele sempre só vai preencher formas fechadas. Então, se a gente tiver essa forma fechada aqui e puxar com Color Drop, ele vai preencher. Se tiver aberta, a gente vai puxar, ele vai vazar. É como se você literalmente estivesse jogando água dentro de alguma coisa. Se tiver um furinho, a água vai vazar. Por exemplo, aqui, ó, se a gente deixar um furinho, jogou, a cor vai vazar. Então, não adianta. O Color Drop, ele funciona muito bem, mas tem horas que é tenso, porque se você usar um pincel com muita textura, por exemplo, e fizer algo assim, ó, você tem uma forma que a gente enxerga como fechada, mas ela tem vários furinhos, ó, tá vendo? Então, se eu tentar puxar o Color Drop, a cor vai vazar, porque ela não tem contato entre todos os pixels. Legal. Então, essa é a primeira questão do Color Drop. A segunda eu vou aproveitar que eu peguei esse pincel aqui, na verdade eu vou trocar o pincel, vou limpar a nossa camada, e agora eu vou usar esse pincel aqui que tem muita textura e vou mostrar um outro detalhe sobre o Color Drop. Beleza, aqui a gente consegue ver que nós temos um círculo fechado. Esse círculo com certeza conecta todos os pixels entre o lado de fora e o lado de dentro. Então, se eu puxar o Color Drop, ele vai... Nesse caso, ele não preencheu porque é exatamente do que eu já vou falar, que é do limiar. Então, quando eu puxar, eu vou parar, eu não vou tirar o meu lápis ainda da tela.
se vocês olharem aqui, ó, o meu limiar está em 85%. Então, isso quer dizer que ele está olhando para os pixels e ele está aceitando uma variação de 85% da cor que eu estou colocando para a cor que ele está comparando antes de preencher. Então, eu vou diminuir esse limiar. Olha como aqui a gente já vai perdendo preenchimento no traço. E vai perdendo. Não foi suficiente, parou em 72, eu vou desfazer então, e agora eu vou puxar de novo. Vou ficar parado, ele continua ali no valor que eu tinha antes, eu vou continuar puxando, pronto. Agora já é o suficiente. E olha que legal esse ponto aqui, ó, a gente consegue ver que foi por aqui que ele vazou, ó. Quando eu vou aumentando de novo o limiar, a gente consegue ver que ele vazou por esse canto aqui, ó. Então, agora eu vou voltar e o meu limiar foi suficiente para a cor ficar presa aqui dentro dessa textura. Então, o Color Drop você pode simplesmente puxar e soltar, ou então você pode puxar e ficar esperando para então ajustar o limiar de preenchimento, que é quanto que ele vai realmente usar de tolerância para cor que já está no papel, na tela, para a cor que você está colocando naquele momento. Beleza? Show! Deixa eu ver, a Nena falou alguma coisa aqui, como ela que pediu, deixa eu ver se ela está comentando alguma coisa. Eu puxo a cor para fazer color drop e não vem. Existe outra forma de preencher tudo com cor? Nena, como assim ela não vem? Ó, uma coisa que é assim, Nena, se você estiver usando paletas, por exemplo, e tentar puxar daqui, ela não vem. Você tem que puxar aqui da bolinha. Bom, vamos falar sobre outra forma de preencher agora. Agora é o continuar preenchendo do Color Drop. Para isso, eu vou pegar essa caneta, Studio, e eu vou ligar rapidinho aqui. Eu vou aqui em tela, ligar o guia de desenho e eu vou ligar a simetria em radial, tá? Isso vai fazer com que eu faça um desenho e ele preencha, tipo, ele dividiu a tela em 8, eu vou desenhar de um lado e ele vai continuar desenhando para mim nos outros 7. Isso só para fazer um desenho aqui com mais traçado para poder mostrar para vocês, tá bom? Então eu vou fazer meio que uma mandala. Boa. Temos rapidinho uma mandala para a gente poder trabalhar. E agora, só para ficar um pouquinho mais fácil, eu vou tirar todo o brilho dela e vou transformá-la em preto. Legal. E daí eu vou aproveitar esse mesmo desenho para depois falar de uma outra coisa. Bom, Color Drop. Agora, quando a gente puxa, reparem aqui em cima, ó. Tá vendo? Quando eu tô puxando a cor, tá vendo que apareceu um botão ali? E não sei se vocês conseguem ver, mas ele tá escrito continuar preenchendo. Isso quer dizer que eu vou puxar essa cor, soltar, e quando eu toco nele, ele me deixa simplesmente tocar na tela e continuar preenchendo. Então, eu posso tocar na minha cor e trazer a minha paleta, deixar a minha paleta visível aqui, e daí eu posso simplesmente tocar na minha cor e preencher. Tocar na minha outra cor e preencher. Outra cor, preencher. E por aí vai. Você simplesmente vai trocando aqui e vai preenchendo, simplesmente usando o Color Drop, continuar preenchendo. Daí, para finalizar, ou você toca aqui nesse checkbox, nesse check círculo, né, na bolinha azul aqui, ou você toca em qualquer outra ferramenta, que o Procreate vai entender como finalizar dessa ação. Então, toquei, finalizou a ação. Agora sim, está tudo preenchido. E eu posso fechar minha paleta. Outra forma, mas tá vendo que aqui, ó, tá bem pequenininho para vocês, mas eu preenchi na mesma camada que eu tinha a cor preta, né? As minhas linhas. Então, se por acaso eu precisar apagar alguma coisa aqui, eu vou apagar todas as camadas juntas. O que muitas vezes a gente não quer, porque a gente quer apagar uma cor ou apagar um detalhe, mas quer manter a linha, certo?
Então, aproveitando sobre isso, Nenart, inclusive, isso é o Color Drop. Me dá um toque depois se você tem mais dúvidas sobre ele, que eu posso tentar responder. Daí, gente, aproveitando que a gente está com esse desenho feito, uma forma para você preencher usando o Color Drop, do mesmo jeito que eu acabei de mostrar, mas sem atrapalhar a sua camada que já tem linha, você pode tocar e ligar a função de referência. Essa função de referência vai fazer com que essa camada aqui agora seja a referência para tudo o que você for fazer na sua arte. Então, se você for jogar uma cor, ela vai usar esse traçado como a referência para o seu desenho. A mesma coisa se você for selecionar alguma coisa no seu canvas de forma automática. Ele sempre vai levar em consideração essas linhas aqui, mesmo que ela esteja apagada. Então, por exemplo, eu fui para uma outra camada e a gente não tem ela visível. Eu fui para outra camada e eu puxei uma cor. Tá vendo que ela ficou aqui? Por quê? Se eu voltar com essa camada, é porque eu simplesmente tenho os dois traços ali, eu tenho essa forma aqui. Então, é a mesma coisa se eu puxar para cá. Então, mesmo com essa camada apagada, eu consigo continuar preenchendo. E daí, e eu tô falando isso por quê? Porque às vezes a gente cria, coloca uma camada como referência e esquece disso. E daí você vai lá, e muitos vídeos que a gente vê aqui no TikTok que falam sobre isso, eles falam, porque a sua camada precisa estar embaixo da camada. Não, não precisa não. Você pode criar várias camadas e você tá aqui em cima, e daí você pinta e ela continua. Aquela camada é a referência de todas as suas camadas, não interessa a posição. Então, só precisa lembrar de depois desligar a referência. Então, toquei, tirei referência. E dessa forma, se você quiser criar vários níveis para colorir, tipo, todas as suas pétalas vermelhas vão ficar numa camada, todas as verdes em outra, todas as pretas em outra, sei lá, você consegue fazer usando uma camada como referência. Então, aqui agora, ó, a gente pode apagar o amarelo tranquilamente, que ele vai apagar, mas não vai tocar nas suas linhas pretas. Então, isso daqui é a função de referência do Procreate. Beleza? Então, aproveitando as duas. Tomar um golinho d'água, vou ler outros comentários, e daí alguém tinha pedido para eu falar sobre alguma outra função. Liquer fazer, lembrei. Boa, eu esqueci de anotar aqui. Bebendo água, então. Luana, o iPad é um iPad Pro de terceira geração. Tem um vídeo que eu mostro ele por completo lá, fixado no meu canal. Você é bem-vinda para dar uma olhadinha lá, se você quiser. Valeu demais. Deixa eu ver aqui então, gente. Dando uma lidinha nos comentários. Pam, 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 pam. Puxa a cor para fazer color drop, não vem. Existe outra forma? Moço, qual é o melhor aplicativo para Tab S6 Lite? João Carlos, infelizmente eu só trabalhei com esse iPad, então eu não sei te responder. Eu sugiro que você procure um canal de alguém que tenha trabalhado com os dois para poder te dar essa dica. Cara, infelizmente eu não consigo te responder. Sorte minha achar essa live. Que massa, Thais. Seja bem-vindo, porque eu não sei se é ou a. Seja bem-vindo. Porque quando eu duplico, ele não conhece a área de preenchimento. Vinícius, eu acho que o referência te respondeu, né? Carlos Sketchbook, João, calma. Ele tá em uma explicação. Eu tenho que retratar tudo de novo. Igor, pra mim, ele tava travando como se estivesse vendo os comentários. Ok, obrigado. Qual é o app?
Procreate, já responderam, obrigado. Você já fez alguns canais bons sobre aplicativos, sou novato. Obrigado. Lindo. Chegando no final. Beleza. Indica uma caneta boa para contorno e finalização. Vinícius, eu só usei o meu, então foi mal, eu não sei outra caneta. Luana, eu perguntei qual era o iPad. É um iPad de terceira geração, iPad Pro. Eu tenho um vídeo sobre ele lá no meu canal, fixado. Se você quiser dar uma olhadinha, eu explico mais sobre ele. Indicação de mesa digitalizadora ou app para computador? POV, infelizmente eu não conheço, só trabalhei com o iPad. Luana Rocha, ele respondeu iPad Pro, beleza. Nossa, tá bombando agora os comentários. Pessoal, deixa eu então ir para liquefazer, porque alguém pediu para eu falar de liquefazer, e depois eu não sei se tem uma forma de vocês mandarem perguntas em algum lugar separado dos comentários, mas eu ainda sou meio novo nisso, mas vamos nessa. Boa, gente. Então, liquefazer nada mais é do que uma forma para você editar algo que você já tem. Então, essa função fica aqui dentro de ajustes e liquefazer é a segunda de baixo para cima. Então, liquefazer, quando você toca nela, ela abre essa barrinha para você. E essa barrinha na vertical, ela não é tão bonitinha quanto na horizontal. Se vocês olharem aqui na horizontal, ó, ela tem vários íconezinhos, várias coisas super legais. Então, quando a gente olha ela na vertical, ela não faz jus ao quão legal ela é. Boa. Então, o que acontece? Ó, você vai ter o tamanho, distorção, pressão e momento. Pá, beleza, falei um monte de coisa, mas não disse nada. Isso quer dizer, tamanho é o tamanho do pincel que você vai usar. Tá vendo aqui, ó? Vocês conseguem enxergar? Deixa eu ver. Opa, Bonfim, obrigado pelo milho. Milho, amei. Tá vendo aqui, ó, o tracejadinho? Esse é o tamanho do seu pincel. Esse aqui, essa bolinha, então, é a sua área de ação do seu liquefazer. Então, esse primeiro slider aqui de tamanho é relativo a esse tamanho. Então, ó, você vai agora puxando e ele vai movendo ali, você pode ir empurrando os pixels. E o legal do liquefazer é que ele realmente empurra e ele já gera uma interpolação de cor ali que vai facilitar para você fazer alguns ajustes. Então, por exemplo, se você quiser dar uma ajustadinha no nariz, você pode aumentar bastante o pincel e, pum, dar só uma mexidinha para o lado ou uma mexidinha para o outro. Tá vendo que ele vai realmente mexendo para você e já vai ajustando tudo em volta. É diferente de você fazer uma seleção, por exemplo. Deixa eu fazer uma seleção à mão livre. Fazer uma seleção e mexer aqui no... ativando o transformar. Ligar o torcer, por exemplo. Se você mexer no torcer, ó, ele separa os pedaços em que ficaram fora. Ó, ele desconecta as cores. Então, o liquefazer ajuda na hora de você fazer distorções na sua arte, mas você não tem essas desconexões acontecendo. Então, deixa eu voltar lá. Liquefazer. Distorção. Vou colocar no máximo pra gente. Distorção é o quanto o seu pincel vai empurrar. Então, ó, aqui ele está fazendo bastante efeito pra gente. Se eu mexer para 100, deixa eu tirar um pouco do momento também. Ele vai mexer, mas ele distorce menos a imagem. Aqui, nesse desenho, vai ficar bem difícil de explicar o que é distorção, na real. Deixa eu ver se eu tenho algum outro desenho que ajude a gente a enxergar o que é a distorção. Deixa eu ver esse aqui. Talvez esse aqui ajude.
Não, eu acho que no... Na verdade, assim, só para tentar explicar, a distorção é o quanto que você vai aceitar que ele estrague, entre aspas, os pixels que você está mexendo. Tá? Então, é basicamente isso. Eu acho que é a forma mais fácil de eu explicar, porque aqui não vai dar para a gente realmente visualizar o quanto que está afetando a ilustração. Pressão é assim, ó, quanto ele realmente vai afetar a sua arte. Então, se você diminui pressão, então no fim, para tentar refrasear, é o quanto, é a força com que ele vai agir na sua ilustração. Se a gente colocar 100, ele não faz praticamente nada. Ele só dá uma mexidinha que é por conta da distorção. Se a gente aumentar a pressão para 50%, agora ele já mexe mais, ó. Se a gente aumentar para 100%, ele vai mexer absurdos. E agora, tem uma outra coisa que é a que eu mais gosto. E eu estou na opção de empurrar, tá? Esqueci de falar isso. Agora nós temos a opção de momento. Momento é a opção mais legal para você usar quando você estiver trabalhando com líquidos, tá? Então, ó, imagina que aqui a gente está puxando, ele está vindo, mas eu parei o pincel, ele para, certo? Agora, olha o que o Momentum faz. Se eu aumentar ele para o máximo, eu vou dar um toque. Então, repara aqui em cima, ó, como ele continua. Eu vou fazer aqui embaixo, ó. Tá vendo que ele continua indo? Ele continua o momentum da empurrada que eu dei e continua seguindo em frente. Isso é com o seu momentum. Quanto mais você diminui esse cara, mais ele, menos o momentum vai correr. Quanto mais você aumenta, mais ele vai continuar seguindo em frente. Sempre você pode usar o redefinir para ele voltar e tirar tudo que você fez, usa o redefinir, tá? O ajustar, você pode ir e voltar no meio do caminho. Então, digamos, ó, fiz várias coisas. Fiz um monte de coisas aqui na minha ilustração. Com o ajustar, você pode ficar no meio do caminho, por exemplo. Você fala, eu quero um pouco menos. E é isso, mas é um pouco menos do que isso. Então, você pode usar o ajustar para voltar e ficar no meio do caminho. Tá? Então, até 0, né? Que ele vai simplesmente desfazer tudo que você aplicou. Então, tudo lá. Bom, aqui esses sliders, eles são os mesmos e eles funcionam da mesma forma para todos. Então, rodar SH, ele vai rodar sentido horário. Rodar SAH, rodar sentido anti-horário. Mas é a mesma coisa, você vai girando aonde é que você passa. E todos da mesma forma. Tá vendo aqui, ó? Eu tiro o pincel, quando eu tiro o pincel ele ainda continua rodando um pouquinho, e isso é por conta do momento. Apertar, ele junta. Esse daqui, gente, ele é perfeito para quando você precisa, para quando você está trabalhando com desenhos que tem linhas, e você precisa, deixa eu voltar para aquele nosso, e você precisa, por exemplo, afinar essa linha aqui, ó. Então, Opa, esqueci que eu estava no liquefazer. Então, você vem em apertar e usa o apertar para diminuir as suas linhas. Só que daí você deixa ele um pouquinho mais fino e vem aqui, ó, você vai afinando linhas. Porque dessa forma, você pode, por exemplo, porque a gente sabe, né, que desenhos com linhas, você pode trazer sombras com linhas mais grossas e lugares que deveria estar batendo a luz, linhas mais fininhas. Então, ao invés de você apagar e refazer, você pode simplesmente usar o liquefazer também para afinar aquela linha. E daí você pode usar o apertar. Expandir é o oposto. Você pode engrossar a sua linha, né? Cristais. Cristais é um pouquinho parecido com aquele efeito que eu empurrei e ele foi, só que o cristais, ele segue a direção da sua caneta. Então, aqui, ó, se eu tocar... Cadê? Não tá...
Ele tá bem fininho. Deixa eu aumentar o tamanho aqui. Tá vendo, ó? Ele vai na direção em que a minha caneta tá apontando. Então você pode... Isso daqui é ótimo para você trabalhar fogo, trabalhar água, por aí vai. Então, e o momentum dele também é super interessante. Porque você pode fazer ele continuar, então, para a água, realmente desenhar a praia. Inclusive, eu fiz um tutorial de como desenhar um mar visto de cima. Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá no meu perfil, tem. Ele é bem simples, bem rapidinho, mas é usando o liquefazer e a função de cristais. Borda funciona de forma muito parecida com o de diminuir linha, só que ele é específico para isso. Então, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ele é específico para trabalhar as linhas. Então, eu, para ser muito sincero, não sei qual a diferença entre ele e o apertar, porque os dois meio que fazem a mesma coisa. E o reconstruir, ele meio que desfaz o que você tinha feito por ali. Boa. A pessoa que tinha pedido sobre liquefazer, satisfeito? É isso? Tem mais alguma dúvida? Deixa eu ver um pouquinho sobre os comentários. Eu acho que eu já li todos, né? Deixa eu ver. Parece que o áudio dele bugou. Vocês não estão me ouvindo? Meu áudio bugou, gente? Ah, tá normal. Ah, beleza. Valeu. O que você acha do Felca tá roubando sua audiência? Não tenho ideia do que isso quer dizer. Mika, eu não sei o que é Felca roubando minha audiência, perdão. Felca é um criador, não é? Que ele tava até... Eu vi que ele tava envolvido em algum tipo de coisa aí, que ele falou mal de alguém, não sei. Como coloca a configuração de espelhar? Boa, Vitória, já vou falar sobre isso. Moço, o senhor souber de algum canal sobre Autodesk, infelizmente eu não sei, João Carlos. Eu realmente sou bem fechado nesse mundinho aqui, que eu tô aprendendo tanto ainda que eu ainda não busquei outras plataformas que eu não tenho, né? Porque eu não tenho Android. O que você acha? Tá normal? Tá normal. Você acha que tem algum aplicativo para as tabs Samsung? Vit, tem um vídeo que eu fiz sobre alternativas para o Procreate para Android, que o pessoal nos comentários falou de muitos aplicativos. Dá uma olhadinha lá, Thais. Pode falar sobre como fazer pincel? Eu ainda uso Bispaint para Line Art. Sim, posso falar sobre fazer pincel também. Até uma pergunta, se tiver tem tatuadores aqui com a gente? Porque se tiver tatuadores, eu posso ensinar vocês a fazer, ou tentar ensinar vocês a fazer pincéis que repliquem o toque da agulha na pele. Talvez ajude vocês. Então, beleza, então vamos falar sobre como é que eu divido a tela. Eu já falei agora há pouquinho, mas eu acho que esse daqui é uma legal de falar. Aqui em tela, você liga, aqui em ações, você liga o guia de desenho, e aqui em editar guia de desenho, você tem vários grids, né? Você tem grid 2D, isometria para você poder fazer desenhos tridimensionais, perspectiva, que também funciona para desenhos tridimensionais, e daí você sempre vai mexer com opacidade e espessura da sua linha. E daí, para dividir a tela mesmo, você vem em simetria. Aqui em opções, você decide quantos cortes você quer ter na sua tela. Então, você pode ter vertical, que ele vai dividir entre duas telas na vertical. Horizontal, ele vai dividir entre dois pedaços na horizontal. Quadrante, divide em 4. E radial, divide em 8. Você tem
assistido por desenho. Isso quer dizer, se você desenhar em um pedaço, ele vai desenhar nos outros para você. E simetria rotacional significa que ele vai rotacionar o seu desenho de acordo com a direção que você está indo e o grid que você fez. Então, vamos lá, deixando a simetria desligada agora. Ok, vamos fechar aqui. Deixa eu selecionar um pincel mais limpo para simplificar para a gente. E uma cor bem contrastada para vocês. Deixa eu pegar esse vermelho. Então, eu tô vendo que a câmera tá pulando por conta da cor de fundo branca, gente. Eu vou mudar a cor para cinza clarinho, só para ver se a tela para de pular. Não adiantou muito, né? Mas beleza. Bom, então, ó, sem a rotação ligada. Eu desenho, ele desenha nos outros para mim. Beleza? Agora, vamos lá. Então, ações, tela, guia de desenho, editar guia de desenho. E agora, aqui com a simetria, eu venho em opções e vou ativar simetria rotacional. Olha só, então eu vou tentar fazer o mesmo desenho que eu fiz. Eu vou subir aqui, para cá. Deixa eu até mudar de cor, só para a gente enxergar a diferença entre os dois. Deixa eu pegar um amarelo. Então, subi, desci para cá, desci aqui, fui lá em cima e desci. Tá vendo aqui, ó? Ele fez do mesmo lado, todos eles rotacionaram para ficar do mesmo lado que eu desenhei. Então, é para respeitar a direção com a qual eu desenhei os meus traços. Porque antes ele espelha, né? Então, eu desenhei para a direita, ali ele desenha para a esquerda, para os dois traços se encontrarem. Tá? Então, rotacionar faz com que você tenha a mesma direção do traço. Falado sobre dividir tela, certo? Boa, vamos falar agora, gente, pediram para falar sobre como criar pincel. Então, eu vou falar sobre criar pincel e eu vou aproveitar também para tentar. Então, tatuadores, eu vi que tem tatuadores no grupo. Eu vou tentar criar um pincel que tente simular um pouco aquele pingadinho, né, que a agulha faz, mas me perdoem se não ficar perfeito, porque eu não sou tatuador, então eu só vou em cima do que eu conheço dos pincéis e do que eu imagino que as agulhas funcionem, porque, no meu entender, ela desce e sobe da pele. Então, tem um intervalo entre ela encostar na pele e encostar de novo. Então, eu imagino que seja por isso que a gente tem aquele esfumaçado quando você puxa, certo? Então, rapidinho, eu só vou beber um golinho d'água antes de passar para esse. Vamos lá, para criar pincéis. Para criar pincéis, você abre a biblioteca de pincéis, tocando mais uma vez aqui na ferramenta de desenho e pintura. Pedro 20, eu estou usando o Procreate. E daí, gente, se você já quiser trabalhar organizadinho, você pode puxar mais uma vez mais uma vez não, né? Você puxa a coluna lateral aqui da esquerda para baixo, ele vai aparecer um maisinho para você criar um grupo seu. Daí você não precisa fazer um pincel novo dentro de nenhum dos grupos que já existem, só para ficar um pouquinho mais organizado. No caso, eu tenho aqui um grupo que eu uso nas lives, então já está aqui o grupo feito, eu vou usar o meu grupo de lives, tá? Então, aqui a gente toca no canto superior direito, tem um maisinho. Toca nesse maisinho, ele vai abrir para você o seu estúdio de pincéis. E quando você toca sem duplicar nenhum pincel, ele cria um pincel do zero, tá? Então, essa é a forma mais básica possível para você criar um pincel. Tocou lá no mais, tocou em OK, o seu pincel está criado. Ele vai criar um pincel sem título, ele vai mostrar para você o desenho do seu pincel aqui, o preview, né, a pré-visualização do seu pincel aqui, e você já pode sair usando. Só que esse pincel... Opa! Camada... Deixa eu abrir a camada aqui. Deixa eu tirar esse grid, porque agora esse grid está me incomodando um pouquinho. Então, aqui você pode simplesmente sair desenhando com o seu pincel recém-criado, só que ele é um pincel super blá, né? É um pincel
duro, e só tem a forma inicial dele ali. Então, nada demais para esse pincel. Então, para voltar, para continuar editando ele, a gente pode abrir a nossa biblioteca de pincel de novo e tocar nele. Beleza, aqui nós estamos no nosso pincel. Só rapidinho para vocês que não conhecem o que está acontecendo aqui. Nós temos essa coluna na esquerda que tem todos os grupos de opções. E aqui na coluna da direita, nós temos as propriedades de cada uma dessas opções. Então, para cada uma dessas opções, ó, nós temos um bando de outras propriedades. Ó, tem um monte aqui. Então, essa parte muda. Essa parte aqui em cima é o seu quadro de teste. Então, ele sempre vai ficar visível para você e você pode testar o seu pincel direto aqui. Aqui no bloco de desenho, você pode tocar para limpar esse quadro. Você pode ligar a visualização de 3D para ver como esse pincel ficaria numa pintura de um objeto 3D, por exemplo. E você pode também aumentar e diminuir o tamanho, básico, o nome diz, né? Aumentar e diminuir o tamanho, ou então mudar a cor da tinta que você está aplicando, só para você poder ver como a mesclagem de cor acontece e tudo mais. Então, essa é uma visualização básica, é um entendimento básico que a gente precisa ter só para seguir em frente e não se perder, tá bom? Então, a primeira coisa aqui é a nossa forma. Aqui, origem da forma, né? Tocando em forma, origem da forma, você vai olhar a forma do seu pincel. E é aqui que eu acho que os tatuadores vão gostar bastante, porque a gente tem a forma, que é a caneta que vocês usam. Perdão, eu não sei como é que chama aquele motorzinho que vocês usam, gente, mas a caneta que vocês usam, a gente tem com uma agulha, 2 agulhas, 3, 4, 5, 20, né, para fazer aqueles desenhos. Então, eu acho que usando a opção de forma, eu imagino que vocês vão conseguir tirar coisas bem legais da função de pincéis, tá? Então, deixa eu cancelar rapidinho. E daí, aqui no traçado do caminho do traçado, vem a outra parte que vocês precisam usar para fazer um pincel pontilhado. O espaçamento, ele pega essa forma e replica múltiplas vezes. E é essa configuração aqui de caminho do traçado que define o espaçamento entre cada uma das formas que está sendo colocada no seu traço. Então, quando você aumenta o espaçamento, você começa a aumentar o espaçamento dessas formas. Então, se você, por exemplo, deixar assim, você começa a ter um pincel que ele é pontilhado. Certo? Então, você começa a ter agora algo um pouco mais parecido com o que a gente está falando de uma agulha tocando múltiplas vezes na pele da pessoa. E você pode distanciar ou aproximar isso de acordo com a sua preferência. Qual é o pad que você usa? Quanto ele custa? Cachorro, tem um vídeo fixado lá no meu perfil sobre o meu iPad. Preço eu não vou saber te responder, tem que olhar no site da Apple, mas pelo modelo dele você consegue pegar lá. Daí, gente, deixa eu limpar aqui. Como a gente tem esse traçado, a nossa mão, ela não é, por nada, ela não é, como é que fala? A gente treme um pouquinho, né? Então, você pode usar a tremulação para trazer também um pouquinho mais de realidade a esse tracejado. Então, você pode... eu vou exagerar um pouco aqui só para vocês entenderem o que acontece quando a gente liga a tremulação. Tá vendo que os traços, as formas, elas começam a sair do centro do nosso caminho do traçado? Então, rola um pouquinho de variação aleatória para elas saírem um pouquinho. Então, se vocês quiserem aumentar, sei lá, para 5%, 3%, pelo menos faz com que vocês tenham um pouquinho mais de realidade ali na hora que vocês estão puxando esse traçado. Legal, só que ele ainda está super, né? Super durão, porque ele é um pincel digital, então esse cara tá super durão.
eu imagino que a gente precise trazer um pouquinho de variação para ele. E para trazer a variação, a gente tem alguns lugares que a gente pode ir. Contagem eu acho que não é o caso. Contagem é a quantidade de vezes que essa forma vai aplicar. Eu só estou confirmando, gente, faz um tempinho que eu não mexo nele. Eu só estou confirmando aqui se eu vou direto pro Apple Pencil, que é onde a gente tem mais interferência de ações do pincel, ou se eu olho primeiro nas outras opções de cor e tudo mais. Mas não, eu acho que aqui é o suficiente. Vamos para o Apple Pencil. O Apple Pencil, ele tem a variação de tamanho. Então, é aqui que você pode... Ele começa no 0%, porque ele vai, de acordo com a pressão que você aplica, ele vai da pouca pressão para máxima pressão. Então, comecei fraquinho, apertei muito. Comecei fraquinho, apertei muito. Fraquinho, apertei muito. Então, ele tem a variação de acordo com o tamanho. Só que você pode ir do pouca pressão, ele fica pequeno, para muita pressão, ele fica grande, ou você pode fazer o contrário. Você pode ir para pouca pressão, ele fica maior, muita pressão, ele fica mais fininho. Então, aí vocês podem definir o que funciona melhor para vocês. Normalmente, eu trabalho nesse de quanto mais pressão, maior ele fica. E daí, opacidade, quando você tem ela no máximo, ele permite que você tenha opacidade no seu pincel. Quando você tira essa opacidade, ele retira toda a opacidade do seu pincel. Então, agora você vai ter um pincel 100% opaco. Eu acho que a gente pode ter ali um 50% com base em pressão. Então, quanto mais você pressiona, mais escuro ele vai ficar. E quanto menos, mais clarinho ele vai ficar. Porque, se eu não me engano, já que a gente está criando um pincel de tatuagem, a gente pode ter ali uma sobreposição de cor. Me falem aí, tatuadores, se eu tiver errado. Sangria, alguém perguntou da sangria, né? É aqui que fica a sangria. A sangria, no fim, ela vai... Deixa eu limpar. A sangria, no fim, ela vai trabalhar nas pontas do seu pincel. Então, quanto mais você aumenta a sangria... Pô, só porque... Deixa eu limpar de novo. Ele vai... que ele já passou. Tá vendo que ele... Deixa eu ver se para vocês está dando para ver a opacidade. Está muito pouco. Então, deixa eu limpar de novo. Eu vou bem de leve, vou apertar bastante, vou bem de leve, apertar bastante. Aqui deu para ver. Boa. A sangria, no caso da pressão, o que ela vai fazer, ela vai diminuir. É como se tivesse já acabado a sua tinta ali. Ela é o fluxo da sua caneta, como para você trazer um pouco mais de realidade na hora que você estiver pintando. Sangria, tamanho, contraste 100. Tem uma opção que eu queria muito trazer. Então, beleza, a gente quer o tamanho, quer variar bastante esse tamanho. Ou não, né? No caso, vocês precisam me dizer se o tamanho da agulha variaria. Variaria. E daí, gente, na velocidade, a gente pode aplicar também opacidade. Então, quanto mais rápido, mais opaco, mais transparente é o pincel. Então, ó, devagarzinho, rápido. E tamanho, a mesma coisa. Você pode ir para devagar, ele é bem pequenininho, para rápido, ele é bem pequenininho. Tremulação, mesma coisa. É a mesma, um pouco dessa mesma coisa, só que ele vai afetar os pontos que estão tremulados, digamos assim.
Boa. Só que daí, assim, essa daqui são configurações básicas. Vocês que trabalham com isso precisariam mexer um pouquinho. Só que eu queria realmente mostrar essa função aqui, ó. Deixa eu criar uma nova tela 248 por 248. Eu vou pintar o fundo de preto. E agora, usando a cor branca, imagina assim, beleza, a gente tem a opção com uma caneta, com uma agulha, mas você também pode ter a opção com mais agulhas. Então, a gente pode pegar um pincel normal, eu vou fazer aqui um círculo. E daí, eu vou duplicar esse círculo. Então, vamos fazer uma com 2 agulhas, por exemplo. Uf, combina. Vamos colocar isso aqui no meio da tela. Agora eu vou aplicar a cor preta aqui no fundo. E agora a gente, em ações, vem adicionar e copia a tela. Vamos voltar para o nosso pincel. E aqui em forma agora, ao invés de ter uma bolinha só, vem aqui em importar, colar. A gente tem 2 bolinhas. Então agora, deixa eu ver como é que tá, limpar. Então agora você consegue desenhar com 2. Só que a gente precisa fazer com que ele não gire, né? Forma. Ligo o azimuth. E daí agora a gente tem um pincel que sempre segue limpar. Ele sempre segue a direção que a gente está desenhando. E daí você pode fazer isso com inúmeras pontas. Óbvio que daí você vai trabalhar os tamanhos das pontas e tudo mais, espaçamento entre elas e um pouquinho da questão que a gente viu sobre velocidade e fluxo. Espero que ajude. Eu não sei se ajuda mesmo ou não, mas como eu tive essa ideia aqui enquanto a gente estava falando, então espero que ajude os tatuadores por aí. Gente, alguém tem mais alguma dúvida sobre Procreate? Se não, eu vou encerrando. Muito bom, vou criar muitas texturas, demais. Tattoo Studio. Como criar logomarca. Muito satisfatório, parabéns, valeu demais, Bruno. Léo, seja um pouquinho mais específico, criar logomarca no sentido de, tipo, fachada. Qual o nome? Daisy, do programa é Procreate. Léo, você tá falando de, tipo, criar um carimbo como a sua logo, é isso? Opa, disponha. Bom, vamos continuar mais um pouquinho, tá? O Léo tá falando de como criar um carimbo. Vamos criar um carimbo, então, gente. Vamos falar, então, que a nossa marca é essa estrelinha aqui. Uma estrelinha super style, do melhor tipo. Primeira coisa, Léo, cria a sua forma. Daí, a sua forma precisa ou estar em preto e o seu fundo branco, ou você precisa do seu fundo preto e a sua forma branca, tá? Por quê? Porque os pincéis, eles trabalham como máscaras. Tudo que for branco vai ter cor e tudo que for preto vai ser transparente. Então, eu vou colocá-la no centro. E agora sim, eu vou aqui em ações, eu vou copiar a minha tela, que ele vai copiar tudo que eu tenho na tela.
Lembrando, o tamanho desse arquivo é um arquivo quadrado de 2048 pixels por 2048 pixels. Agora eu venho aqui nos meus pincéis, na minha biblioteca de pincel, eu vou criar um novo pincel. Daí aqui em forma, eu vou tocar em origem da forma e eu vou, então, importar e colar. Se o seu desenho tiver com o fundo branco e a forma preta, você vai tocar com 2 dedos na tela para inverter. Agora, se o seu fundo, né, é exatamente o que eu vou fazer aqui agora. Por quê? Porque nesse caso eu quero que a minha forma tenha cor. Agora, se você quiser que a sua forma seja um buraco, aí sim você mantém o branco no fundo, porque daí isso tudo aqui vai ter a cor e o preto não vai ter. Então, eu vou manter assim para a gente ver a diferença entre os dois. Ok, a minha forma então agora é essa estrela dentro de um quadrado branco. Então, segunda coisa, vem aqui em caminho do traçado e aumenta para o máximo. Dessa forma, você consegue tocar uma vez na tela e a sua forma vai ser colocada lá. Terceira coisa, vem aqui em Apple Pencil e tira 100% da opacidade, porque você quer que ela sempre tenha cor, né? 100%. Você quer poder... Você quer... Opa, minha boca tá seca, gente. Deixa eu tomar um golinho d'água, tá difícil de falar. Voltei. Você quer que a sua marca fique sempre visível, certo? E você quer poder controlar isso lá do lado de fora com a opacidade lá. Então, aqui em Apple Pencil, tira toda a opacidade. Aqui em propriedades, você vai ligar a visualização de carimbo. Isso daqui vai fazer com que a sua visualização, ó, tá vendo que aqui tem 3 pincéis, 3 marquinhas? A sua visualização de carimbo vai fazer com que o seu preview fique um carimbinho só. Ele vai mostrar um só da sua marca. E agora, no tamanho máximo, você vai aumentar o tamanho máximo que você quer para sua marca. Eu normalmente deixo no máximo, porque daí eu consigo controlar lá do lado de fora. Daí, ok. Agora aqui, ó, tá vendo? O nosso tamanho máximo, pum, tá explodindo. Por quê? Porque a visualização de pincel não tá cabendo. Então, agora você vem em tamanho da pré-visualização e diminui um pouquinho até ficar decente aqui para você. E daí, selecionando uma cor rosa, por exemplo, vou criar uma nova camada. E agora a gente tem o nosso pincel, com a sua marca, com o carimbo. Só que, pô, eu não queria que fosse um quadrado com uma estrela preta dentro. Eu queria o contrário. Então, maravilha. Vamos entrar nele. Vamos lá em forma. Aqui em forma, toca com 2 dedos, ele vai inverter. Agora o fundo vai ficar transparente e ele vai ter cor. Maravilha. Aqui está o seu pincel com a marca, com a forma. Beleza? Qual app que você está usando? Carlos, esse é um Procreate. O nome da marca é Talkative. Arthur. Grato. Por nada, Léo. Por nada. Esclareceu super minha dúvida. Obrigado. Por nada. Mais alguma coisa, gente? Querem falar sobre animação? Querem falar sobre cores, animação? Sobre pintura? Gabriela, eu não sei se eu sou a melhor pessoa para falar sobre pintura, porque eu estou evoluindo ainda como artista, mas eu posso contar um pouquinho sobre os pincéis que eu uso e os efeitos de camada também, mas eu imagino que não sei se isso te ajudaria, assim. No entanto, vamos lá, deixa eu falar sobre 2 pincéis que eu gosto muito. Nossa, o que aconteceu aqui? 2 pincéis que eu gosto muito, porque eles são 2 pincéis que são muito interessantes do Procreate. O primeiro deles é o pincel acrílico molhado.
Ele é um pincel super, super legal, eu até fiz um vídeo sobre ele há pouco tempo. Ele é um pincel que ele carrega muita textura, ele te permite, com um toque só, você veja muita textura. Ele tem também um espaçamento de tamanho muito bom, então esse daqui é o maior tamanho dele, e esse daqui é o menor, então nem sei se dá para você ver o menorzinho, de tão pequenininho que ele é. Então ele é um pincel muito legal. E tá vendo que mesmo na opacidade máxima dele, ele ainda ele carrega transparência? Então esse pincel, ele é perfeito para você pintar e já trazer uma mesclagem de cor enquanto você está pintando com ele. Tá vendo? Você consegue, nas passadas, ir trazendo textura e trazendo pigmentos para sua arte e já mesclando as cores também. Então, esse é um pincel muito, muito interessante de se trabalhar. Um outro pincel que é bem legal, que fica dentro de pintura também, é o de pincel pintura a óleo. Por quê? Porque esse pincel, ele traz toda a força dos pincéis do Procreate. Esse pincel, ele usa todas as cores que já estão na sua imagem para interagir com a cor que você está aplicando naquele momento. Então, olha só, eu ainda estou... Não, eu ia falar que eu ainda estava no acrílico molhado, mas não. Eu já estou no pintura a óleo. Então, ó, quando eu começo a pintar, olha como ele já vai puxando a cor rosa junto com ele. E isso dependendo da sua pressão. Então, esse pincel, ele realmente considera que toda a cor que está aplicada no seu canvas é tinta óleo também. E daí ele faz uma super mesclagem. Esse pincel é muito bacana. Ó, ele te deixa mesclar, ele te deixa fazer muita coisa legal, assim. Além disso, tem dois efeitos de camada que eu uso muito. O primeiro deles, deixa eu pegar uma cor mais escura aqui. O primeiro deles é para fazer sombra. Eu não faço sombra usando o efeito de camada multiplicação. Por quê? Ó, eu vou fazer uma sombra aqui usando o efeito de camada multiplicação. Opa, só que com outro pincel, porque esse vai deixar a gente maluco. E eu vou criar uma outra aqui no estilo de camada que eu normalmente uso, que é a luz direta. Só que eu acho que eu preciso trazer um pouquinho dele aqui também. Tá vendo aqui a diferença, ó? A gente tem esse pedaço laranja, deixa eu ver se tá dando para você enxergar. Eu acho que tá bem no reflexo da tablet. Mas, ó, isso daqui é multiplicar e isso daqui é luz direta. O multiplicar, pelo fato de você, do efeito de camada, multiplicar as cores, multiplicar o brilho que está embaixo das camadas, ele acaba que ele perde muita saturação. O luz direta, no caso, ele faz a mesma multiplicação que o multiplicar faz, mas ele leva em consideração a saturação, as cores que você está usando. Então, se você for usar para sombra, ó, vamos colocar aqui uma sombra de 50% em cada, que daí vai ficar ainda mais claro para a gente. Aqui a gente mantém... no caso não ficou tão mais claro assim. Aqui dá para ver um pouquinho, ó. Nesse pedaço aqui, a gente tem uma cor bem mais escura, mas ele só escureceu, e aqui a gente tem uma cor mais saturada. No caso, 100% estava dando para a gente ver melhor. Óbvio que o exemplo está muito sujo, né? Então, para a gente visualizar, mas eu acho que aqui, ó, dá para a gente ver muito claramente a diferença entre os dois estilos de camada. Então, outra dica também é tentar usar o efeito de camada luz direta para você trabalhar com sombras, porque isso vai trazer, é como se você estivesse trazendo mais
luz do ambiente para as sombras que você está aplicando em si, de fato. Porque senão, eventualmente, você só vai pintar de preto, sabe? Você vai aplicar a sua cor, ele vai dessaturar tanto que vai pintar de preto aquele pedaço. E por fim, um outro efeito que eu uso também, eu uso para brilho, é o adicionar. Esse efeito, até, gente, a gente pode falar agora sobre formas de aplicar brilho nas coisas. Então, um efeito de camada que eu uso é o adicionar, porque ele vai, aos poucos, você pode diminuir a opacidade do seu pincel e você pode ir aos poucos aplicando o brilho aonde você quer. E daí ele vai realmente estourando. Quanto mais clara for a cor embaixo, tipo aqui, ó, que a gente tem o branco, tá vendo? Quanto mais clara for a cor de baixo, que está embaixo, mais ele vai estourar suas cores claras. E quanto mais escura for a cor embaixo, menos ele vai estourar. Então, quando você vai aplicando as suas camadas uma acima da outra, você consegue controlar aonde você realmente vai aplicar o brilho. Porque daí você começa a preencher 100% daquele pedaço e ele começa a estourar aquela cor. E daí você traz o brilho para onde você está pintando. Nossa, eu falando de pintura, deixando claro, gente, eu sou super iniciante em pintura, tá? Então, eu tô falando sobre os pincéis e sobre as técnicas aqui sobre as funcionalidades do Procreate. Aproveitando que a gente está falando sobre isso, tem outras duas formas de aplicar brilho nas coisas. A primeira delas, deixa eu vir aqui, eu vou copiar a tela e vou colar só para ele combinar todos os meus layers, tá? Ele vai combinar tudo isso daqui e gerar uma imagem para mim. A primeira forma é aqui em ajustes, você vem em... Cadê? Eu conhecia eu estava usando ele em inglês até há pouco tempo, mas é o Bloom. Então, deixa eu ver se eu sei. Fluorescência, tá aqui. Fluorescência, você vai mexer no tamanho, cadê? Superexposição e a transição, mas não tá com... Desculpa, gente, eu esqueci que tinha que tocar na tela e puxar. O fluorescência, você aplica o efeito, ele vai pegar suas cores claras e vai dar uma desfocada e ele vai explodir aquelas cores. Então você pode melhorar a sua transição. Então, quanto menos você trouxer de transição, mais aquele brilho vai sobrepor nas outras cores. E quanto mais transição você tiver, menos aquele brilho vai sobrepor, mais ele vai ficar contido ali no ambiente dele. Tamanho, obviamente, é o tamanho do seu brilho. E a superexposição é o quanto esse seu brilho vai estourar a cor. Uma outra forma para você é o adicionar, né, o efeito de camada adicionar, que eu acabei de mostrar. E, por fim, você tem também aqui embaixo, que vem com o Procreate, tem a luminância. Luminância, você tem dois pincéis de luz. Então, você tem o caneta de luz e o pincel de luz. O caneta de luz, quando você vai desenhando, você aplica pressão nele, ele expande mais o brilho. E quanto menos, ele expande menos. E ele funciona um pouco da mesma forma que o adicionar. Tá vendo aqui, onde a gente tem uma cor mais clara embaixo, ele é basicamente o brilho. E aqui a gente consegue ver a cor dentro também do traçado. E o pincel de luz é um pouco mais agressivo, ele traz um pouquinho mais de textura e tudo mais. Esse daqui, o que eu mostrei anteriormente, o pincel de luz, caneta de luz, ele é bem bom para você fazer desenhos de... Como é que chama aquelas luzes? Que brilha? Neon, luz neon. Ele é bem legal para você fazer luz neon, dá para fazer uns efeitos bem legais. E daí tem uns outros pincéis aqui também, que são legais para você aplicar efeitos e tudo mais, mas os de brilho mesmo são esses dois. Eu não sou artista digital, mas estou tentando migrar. Você tem alguma dica para quem está começando?
Gabriela, eu acho que a dica é usar o Procreate, assim, e assistir um monte de, de vídeos sobre ele, mas acima de tudo, eu acho que tira uns dias, assim, e vai experimentando cada um dos pincéis. Principalmente por conta de você vir do físico. Eu acho que você, mais do que eu, ou mais do que os artistas que começaram no digital, você vai ter muita noção do que de fato está acontecendo ali, sabe? Como esse esquema que eu te mostrei do pintura a óleo. Pô, isso daqui, quando eu descobri, eu falei, nossa, isso é muito legal. Mas para você, se você pintou a óleo um dia num canvas, pô, eu imagino que isso daqui vai fazer muito mais sentido, porque você vai ter já esse controle no offline, né? Fala de grayscale. Vamos nessa. Qual é o nome do pincel de baixo? Gostei da textura. Desse pincel de baixo aqui, eu estava trabalhando primeiro com o acrílico molhado, depois eu fui do pintura a óleo, o acrílico molhado ele tem essa textura aqui, ó, peraí, deixa eu deixar só ele selecionado. Gente, para você isolar uma camada no Procreate, você vem aqui no checkbox dela, toca e segura nela. Ele vai isolar aquela camada. Esse daqui é o acrílico molhado, ele tem uma textura super legal. E depois, esse daqui é o pintura a óleo, que ele usa as cores do que já estão no canvas para mesclar tudo. E depois disso, eu vim para o caneta de luz, puff, e depois para o pincel de luz. Boa. Vamos falar um pouquinho de grayscale. Só beber um golinho d'água. No Cota, o que eu sei de grayscale, na verdade, eu vou falar mais sobre o mapa gradiente. Porque, assim, pintura grayscale e tudo mais, como eu comentei, eu não sou ainda proficiente em arte, então eu sei que é muito interessante você trabalhar em questões de grayscale e tudo mais para pintar a sua arte e tudo mais. Então você usa, por exemplo, o que eu fiz com esse daqui. Esse carinha aqui, eu criei ele todo em preto e branco e colori ele utilizando o mapa gradiente. Então, o que eu fiz aqui foi, enquanto eu estava desenhando esse cara, eu comecei a ter muitos problemas de realmente encontrar os contrastes. Então, o que eu fiz foi, eu vou trabalhar em preto e branco e depois eu defino a cor que eu quero trabalhar. Então, o trabalhar em grayscale te ajuda a realmente enxergar onde é que você tem as suas temperaturas, né? Os seus volumes, onde você realmente tem contraste, tem iluminação e tudo mais, sem que a cor te atrapalhe. Então, o que eu fiz aqui foi, primeira coisa, né? Ele está em preto e branco, só que ele está em várias camadas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma versão dele em uma camada só e de forma bem rápida, você vem aqui em ações, copiar tela, colar tela. Daí, beleza. Agora eu tenho uma nova camada aqui para mim com a versão em preto e branco, só que tudo achatado. E daí, quando você vem em mapa de gradiente, o que ele faz aqui? Ó, deixa eu abrir um mapa gradiente, na verdade. O que ele está fazendo aqui ele está pegando todas as cores do lado esquerdo e vai aplicar isso nos tons mais escuros da sua ilustração. E as cores que estão aqui do lado direito, ele vai aplicar nos tons mais claros da sua ilustração. Então, dessa forma, se você puxar ela aqui, ó, no slider, você consegue ver em tempo real quais são os tons que estão recebendo essa cor. E como você tem um mapa gradiente aqui, todas as cores no meio do caminho são aplicadas também. Então, se você aproxima muito duas cores, elas ficam com menos meio tons entre elas. Então, dessa forma, você consegue colorir a sua ilustração de uma forma mais homogênea. Eu não sei muito bem como falar a palavra, mas você consegue aplicar as cores em cada tom certinho. Então, por exemplo, aqui, se eu quiser um amarelo,
eu posso simplesmente aplicar esse amarelo aqui e todas as tonalidades que são representadas por esse ponto na escala de cinza vão receber esse amarelo. E daí, se eu quiser diminuir a distância dele, eu posso simplesmente diminuir o espaço que ele tem entre as próximas cores. Ou o contrário, eu posso aumentar. E dessa forma, ele recebe essa variação de cor entre as outras duas cores. Só que daí, assim, aqui a gente está aplicando em absolutamente tudo, certo? E você não quer fazer isso. Então, no Procreate, você tem a opção de tocar aqui nessa setinha aqui em cima e, ao invés de aplicar na camada inteira, usar o lápis para aplicar. Então, quando você toca em lápis, ele tira todo o efeito e agora, só onde você pintar, ele vai aplicar. E de acordo com o pincel que você está usando também. Deixa eu trazer o acrílico molhado, que é o que eu tenho mais costume. Então, você pode realmente aplicar só nas partes que você quer. Então, eu não vou aplicar nesse olho aqui, por exemplo, e nem na roupa dele. Então, você vem, você aplica aqui no carinha, não apliquei no cabelo, não apliquei naquele olho ali. Então, dessa forma, você consegue pintar. Beleza, daí você aplica, agora eu vou aplicar de novo o mapa gradiente, só que dessa vez eu vou aplicar esse rosa aqui, por exemplo. E daí, ativando o lápis, agora eu vou aplicar só na roupa dele. E como ela tem todo o mesmo tom, ela não vai, né, ter uma variação muito grande. Então, agora, beleza, e deixa eu aplicar de novo mapa gradiente, só que dessa vez eu vou aplicar uma cor, deixa eu ver, uma cor bem doida, essa aqui. E vou aplicar aqui no cabelo dele. E você pode entrar e variar aqui também para pintar do jeito que for melhor para você. Tá? Isso é óbvio, super superficial, mas dá para a gente ter uma ideia. Então, tons mais escuros e tons mais claros vão ser trabalhados o gradiente. Os tons mais escuros são as cores da esquerda e os tons da direita vão atacar os tons mais claros da sua pintura. E daí, para aquela cor, para aquela tonalidade correspondente, quando você coloca uma cor, ela vai ser aplicada na sua ilustração. Né? E daí, se você fizer com carinho, a gente consegue ter uma ilustração que fica bem pintada usando o gradiente. Pergunta, touchscreen ignora o toque do dedo quando usa caneta? Alex, você pode ativar e desativar isso. Eu ativei e desativei imediatamente porque me atrapalhou muito. Então, você vem aqui, ó, em ações, ajustes, e daí controle de gestos. Eu só preciso lembrar, fica em geral, eu acho. Ativar pintura com o dedo. É só você desativar esse cara. Se você ativa ele, aí ele aceita desenho com o dedo. Então, isso quer dizer que se você encostar sem querer, pum, sua digital tá lá. Então, eu desliguei isso. Eu acho que foi, assim, uma das primeiras coisas que eu fui tentar descobrir onde ficava. Então, deixa eu voltar para você ver melhor. Ok, então, ações, ajustes, controle de gestos, geral, ativar pintura com o dedo. Desativa esse cara. Beleza? Pessoal, aproveitar que a gente está com um pouquinho menos de pessoas na live, eu vou finalizar. Valeu demais por participarem. Se vocês tiverem alguma dúvida, juntem para a gente trocar uma ideia. E deem uma olhadinha no meu perfil, tem bastante vídeo por lá e tudo mais. Eu falo sobre Procreate, sobre ilustrações, trago dicas de perfis para seguir, trago dicas de coisas, de assets gratuitos para a gente baixar e tudo mais. Então, deem uma forcinha por lá e valeu demais por participarem. Forte abraço.